O sofrimento do homem portador de câncer de próstata afeta seu bem-estar físico e emocional, assim como a qualidade de vida em geral. Para adequado tratamento profissional, inclusive quanto à aceitação da doença e como lidar com os sentimentos que surgem nesse momento, é fundamental e de muita importância o diagnóstico médico associado ao exame psicodiagnóstico. Nesse sentido, a avaliação psicológica por meio de uma técnica projetiva pode trazer importante ajuda instrumental. Procuramos um profissional da medicina para melhor entender isso. Bom dia, doutora. Então, essa semana nós estamos tratando sobre o câncer de próstata. Vamos começar falando sobre o temor que o homem latino tem em relação ao exame. Na verdade, a gente percebe, né, que com relação à prevenção, né, no câncer de próstata é algo que não é tão divulgado. Né, diferente quando a gente vê com relação ao câncer de mama. Né? Então, a própria mídia não tem, né, esse investimento no sentido de mobilizar a população nesse sentido. Tá? E outra, que em relação a nós vivermos, né, no mundo ocidental, né, existe todo um preconceito, né, com relação à exposição dessa figura, né, masculina. Então, a gente sabe que o exame é um exame invasivo, né, e que de repente faz com que, acho que a grande maioria dos homens, né, tenha esse receio, né, em buscar esse acompanhamento. Doutora, e qual é a importância do acompanhamento psicológico em homens diagnosticados com câncer de próstata? De uma forma geral, o que a gente percebe, né, que esse suporte psicológico poderia ajudar é no sentido que iríamos trabalhar, né, as dificuldades, porque dependendo da vivência de cada um, esse diagnóstico, né, é recebido de uma forma diferente. Né? Então, assim, a gente percebe que na maioria dos homens, né, existe a questão desse suporte estar voltado basicamente para o suporte familiar. Né? Então, a gente percebe um desgaste, né, na relação da companheira, né, que de repente fica sendo, né, o alvo maior, onde tem que se mobilizar para de alguma forma ajudá-lo, né? E aí a gente seria muito mais no sentido de tentar fazer com que ele, né, trabalhe seus receios, né, trabalhar a questão da ansiedade, né, que está em volta do tratamento ao que ele vai ter que ser submetido, né, e ver quais são as fantasias, né, porque tem a questão, quando a gente pensa na cirurgia, né, existe não só a perda física, né, mas a perda emocional que está embutida nisso. Como é que a senhora vê a questão da impotência? Isso normalmente assim, o oncologista, né, juntamente com o urologista, é que vão dar as diretrizes. Né? O que a gente da psicologia acaba reforçando, né, a importância dessa relação médico-paciente se dar da forma mais aberta possível. Né? Porque aí seria o profissional que iria esclarecer, né, iria colocar as disponibilidades, né, a qual esse homem poderia ser submetido. O tratamento a gente vê, né, que acaba sendo definido muito mais baseado na, né, não só a gente preso à questão do adoecimento, né, mas tendo um foco também na qualidade de vida desse homem. Né? Então, assim, a conduta, né, seria basicamente a partir dessa conversa com o médico, né, que deve se dar da forma mais clara, onde o médico vai poder esclarecer todas, né, os receios, né, então aí eles vão pensar junto, né, num tratamento mais indicado, mais adequado. Doutora, e qual é a diferença entre homens e mulheres no tratamento de doenças crônicas invasivas? O que a gente vem percebendo, né, é que socialmente, né, tanto o homem como a mulher são cobrados de forma diferente, né, por essa sociedade. E a mulher a gente vê que tem uma facilidade bem maior, às vezes, de se colocar. Né? A gente vê que a maioria das mulheres, vamos exemplificar, né, com relação a que tem um diagnóstico de câncer de mama, né, você vê que elas falam do sentimento, né, então colocam como foi receber esse diagnóstico, né, a questão de sentir, né, o chão faltar nos pés, né, de se sentir abandonadas, de se sentir sozinhas, então elas falam muito mais da questão emocional envolvida do que da doença em si. Né? Já no homem a gente vê que ele é muito mais prático, parece. Né? Então, assim, demonstra muito menos o que está por trás, né, desse diagnóstico. Né? Então, tenta ser de uma forma talvez até mais resolutiva. Né? O que é que eu preciso fazer? Porque parece que ele é cobrado socialmente de ter uma postura mais ativa.
né? Então, assim, ele se prende a essa questão muito mais de saber que eu tenho um tratamento a fazer e eu vou fazer, né? E acaba que, de repente, na mulher, a gente vê que ela recorre muito mais à questão do suporte, dos grupos, né? Que acaba facilitando todo esse processo de aceitação, né? E acaba, de uma certa forma, também preenchendo, né? Porque elas não se veem tão só, né? Em saber que tem outras pessoas também acometidas, também, né, vivenciando esse mesmo processo. Então, assim, a depressão a gente vê que às vezes, né, se a gente pegar um público de pessoas acometidas com câncer, né, a depressão vai ser bem mais comum do que num público que não tenha, né? No entanto, as pessoas que já tiveram um histórico de depressão, né, é natural que nesse momento, né, não só do recebimento do diagnóstico, né, mas da vivência desse diagnóstico, né, que novamente esse quadro depressivo ele venha a se manifestar. Bom, doutora, para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse um recado aí aos nossos telespectadores. Né, é importante, assim, aproveitar esse espaço, né, e tentar sensibilizar, né, a todos aqueles que nos escutam, né, da importância de buscar, né, às vezes a gente vê que hoje em dia, né, às vezes a questão do mau prognóstico, ele está muito mais relacionada ao receio da gente buscar essa ajuda, né, então assim, se de repente eu tenho esse movimento, né, de buscar, né, profissionais que possam de alguma forma, né, antecipar, né, prever que a gente tem aí, né, a gente até estava falando, né, aí inúmeros recursos para a gente buscar. Então assim, a gente vê que a medicina, né, a cada dia ela evolui, né, e busca aí outros recursos, né, que possam fazer com que esse diagnóstico se dê de uma forma, né, bem mais rápida, né. Então assim, uma doença, ela sendo descoberta no estágio inicial, então assim, a expectativa de cura ela é enorme, né? Então assim, que a gente possa não abrir mão, né, dessa possibilidade, né? E entendo o diagnóstico, que a gente possa ver que doença ninguém escolhe, né? Ninguém está em condição de aceitar ou não, né? Às vezes a fatalidade da situação em si. No entanto, a gente tem a liberdade de se posicionar cada um da sua maneira, né, diante do que nos é apontado, né? Então, às vezes, é esse enfrentamento que vai diferenciar, às vezes, né, um tratamento bem sucedido.